Bem, boa tarde a todos. Nós vamos começar a reunião nossa do nosso sindicato, do Ciprosing, e hoje a gente traz para a pauta da reunião o Paulo Duarte, vai falar para a gente sobre a contratação de pessoas que estão, como que eu digo aqui, privadas de liberdade. Acho uma palavra bacana para poder falar aqui, né, Paulo? Aí ele vai estar explicando para a gente como é que é o processo que a gente pode estar contratando, ok, gente? Vou passar a palavra para o Paulo, então. Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui, estar apresentando isso aqui para a gente, tá bom? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, né, a disponibilização do espaço, agradecer ao SEBRAE pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do trabalho que é feito dentro do sistema prisional mineiro, né? A gente vai falar um pouco de vocês, pediram para a gente dar um foco mais sobre a fabricação de artefatos de concreto. Então, a gente vai passar para vocês um pouco do que é feito hoje dentro do sistema prisional, as oportunidades que tem dentro do sistema prisional na utilização de mão de obra carcerária, é uma mão de obra de custo baixo. Então, assim, tem várias oportunidades hoje que pode somar com vocês, né? Até para baixo custo e para a ressocialização mesmo do indivíduo privado de liberdade. Então, hoje a gente vai perpassar, ficar para cá para não tampar vocês. A gente vai perpassar hoje pelas fábricas de bloco, né? A gente vai falar sobre a introdução, as regiões, as vantagens, os benefícios de se montar uma fábrica de bloco hoje dentro do sistema prisional, a efetiva, o custo, né, desse projeto dentro do sistema prisional, a classificação do indivíduo privado de liberdade, como que ele é inserido numa atividade laboral, e as experiências, né, e umas considerações finais. Então, hoje, o Estado de Minas Gerais, a gente tem mais de 17 mil presos inseridos em atividade laboral. Hoje, o Estado de Minas Gerais está em torno de mais de 60 mil presos. Então, dos 60 mil presos, a gente tem 17 mil inseridos em atividade laboral. E temos mais de 538 empresas parceiras de diversos segmentos, não só a fábrica de bloco. Então, a gente tem diversos segmentos hoje dentro do sistema prisional que utilizam mão de obra, tanto dentro quanto fora das unidades prisionais. Então, passo para vocês aqui um pouco do mapa de Minas, plotado de uma forma que demonstra que hoje a gente tem atividade de trabalho no estado de Minas Gerais como um todo. Então, a gente é dividido em 19 regiões integradas de segurança pública. Toda a segurança pública, ela segue essa regionalização para exercer as suas atividades. Então, todas elas, a gente tem atividade de trabalho hoje no estado como um todo. Então, a gente tem vários segmentos. A gente tem fábrica de blocos, manejo ambiental, combate à dengue, fábrica de blocos, de uniforme, que é a confecção têxtil. A gente tem manutenção em espaço público. A gente tem diversos segmentos. Tem indústria dentro das unidades prisionais. Então, a gente tem um leque muito grande que pode estar demonstrando para vocês aqui. A gente dividiu aqui, a cor não ficou muito boa, ficou muito verde, mas a gente dividiu nas regiões que vão mais participar hoje desse evento, né? Que seria o Triângulo Mineiro, o norte de Minas, leste de Minas e sul de Minas. Então, hoje o nosso foco é voltado para essas regiões. Aqui ao canto, não sei se ficou pequeno, mas isso é a quantidade de indivíduo privado de liberdade que eu tenho hoje para colocar em atividade laboral. A primeira aqui é a primeira região, que é Belo Horizonte. A segunda é a região metropolitana, que pega Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, Betim. A terceira é ali para o lado de Sete Lagoas. Então, ela é bem regionalizada. E a gente colocou aqui a mão de obra hoje que a gente tem disponível, caso queira montar uma atividade laboral. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, só na segunda RISP é até a maior população carcerária, né? Então, a gente tem mais de 5 mil presos ali que a gente pode inserir em atividade laboral. Qual que é a vantagem hoje de se tornar um parceiro dentro da unidade prisional? Porque, para convidar vocês hoje para ir para dentro do sistema prisional, se eu não te der uma vantagem muito boa, ninguém vai, né? Então, a primeira coisa que a gente demonstra para vocês aqui é os benefícios para o parceiro. Qual que seria? O baixo custo de mão de obra,
Porque o interno hoje, trabalhando no sistema prisional, ele ganha 3/4 salário mínimo, que é o pagamento mínimo que a lei de execução penal prevê. Então, tem que ter o teto mínimo de 3/4 salário mínimo, que hoje dá R$ 990. É acrescido 65 centavos, porque todo preso hoje que trabalha, ele é assegurado contra morte e invalidez. Então, o preso hoje que exerce uma atividade laboral, ele já é assegurado conosco. Então, não precisa ter um seguro à parte. Então, ele já é assegurado. Isenção de aluguel, isso para montando dentro da unidade prisional. Então, a gente tem unidades prisionais hoje, a gente tem galpão de trabalho, a gente tem unidade prisional que tem espaço do lado de fora. Então, você monta a sua empresa hoje dentro do sistema prisional, você é isento de aluguel. Então, não é cobrado aluguel de vocês. IPTU, né, que não é cobrado também. Tem a sazonalidade, que é a possibilidade de adequar, né, o trabalho. Então, a gente tem vários presos ali que pode pegar o perfil para inserir na sua atividade laboral, e sem contar a profissionalização. Por quê? Toda a parceria hoje que a gente tem de trabalho, ela tem que capacitar o preso ali. Então, o nosso viés é o quê? É pegar um indivíduo sem experiência, sem profissão, inserir ele numa atividade laboral, para que ele possa sair dali da unidade prisional com uma profissão, com um encaminhamento para o emprego. Para quê? Para que ele saia da unidade e não volte a cometer crime. Então, essa que é a nossa viés fundamental. E para o IPL a gente chama de indivíduo privado de liberdade. Qual que é a vantagem para ele hoje estar trabalhando? Ele tem a capacitação profissional, geração de renda, porque o pagamento que é feito para o interno, ele é dividido em 3 partes. Então, os R$ 990 que ele vai receber é dividido em 3 partes. 50% ele recebe o valor, que é um convênio que a gente tem com o Banco do Brasil, então não gera dinheiro. Então, cria-se um cartão no Banco do Brasil, esse 50% vai para o Banco do Brasil. O preso que está no regime fechado dentro da unidade prisional, ele pode fazer uma procuração e passar o cartão para a família retirar o dinheiro. O preso que trabalha externamente, que é o regime semiaberto, ele pode estar indo lá no banco, pegando o cartão e sacando o seu recurso. 25% desse valor vai para uma conta pecúlio. O que é uma conta pecúlio? É a espécie de uma conta poupança. Quando ele tiver o término da pena, que ele consegue sacar esse dinheiro. Para que serve esse dinheiro? Para ele recomeçar a vida, para ele ter aquele período ali para conseguir arrumar um emprego, para ele não cometer outros delitos. Então, ele pega esse pecúlio do que ele trabalhou e consegue refazer sua vida lá fora. E os outros 25% é o ressarcimento aos cofres públicos, que é o valor que restitui ao Estado pela manutenção dele ali dentro da unidade prisional, e também a gente utiliza para os projetos de ressocialização. Temos também estimular, né, a geração do valor e autoestima da dignidade humana. Então, a pessoa se sente valorizada ali, está exercendo uma profissão, ele se sente valorizado, está aprendendo uma nova profissão, sem contar que vários projetos nossos também, inclusive um da fábrica de bloco também, mas a gente tem outros projetos sociais que a gente devolve para a sociedade de forma gratuita boa parte de itens produzidos dentro das unidades prisionais. Hoje a gente tem dentro das unidades prisionais, a gente produz absorvente para doar por causa daquela campanha da pobreza mensual. Então, a gente faz absorvente dentro das unidades prisionais, a gente faz brinquedos pedagógicos. Agora mesmo, no Dia das Crianças, a gente vai doar mais de 8 mil brinquedos, então, espalhado no estado de Minas Gerais. Então, a gente tem essas ações sociais também. A redução da ociosidade, né? Então, o preso não vai ficar ali dentro da cela e sim exercendo a atividade. Que a gente fala, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Então, ele está ali exercendo uma atividade, a mente dele não vai estar voltada para outras coisas. Então, ele vai estar ali voltado ao trabalho. E a geração familiar, né, que é a ambientação. Então, esse ciclo todo, ele vai ter contato com outras pessoas, vai ter um encarregado ali, quando está na rua mesmo, vai estar ali junto com a população. Então, é a forma que a gente tem de conseguir colocar ele de volta na sociedade. Essa parte aqui que a gente fala dos custos, né, que é a parte mais importante para vocês como empresário. Porque a ação social ela é muito bacana e a gente sabe que para vocês virem fazer parceria conosco, o primordial é o baixo custo, né? A gente fez aqui uma comparação entre o custo da CLT, a gente pegou a forma mais básica que tem da CLT, a gente sabe que tem mais imposto aqui do que isso, e o custo da LEP. A LEP é a Lei de Execução Penal. Então, o indivíduo privado de liberdade, ele é só regido pela Lei de Execução Penal. Ele não é regido pela CLT. Então, essa diferença é muito importante para vocês.
Então, essa parte aqui, vocês tomem nota dela, porque o preço só vai receber R$ 990 mais os 65 centavos do seguro. Pode pagar mais? A empresa quer pagar um salário mínimo? Pode. Pode pagar um salário e meio? Pode. O que vocês acharem que deve pagar, pode pagar, obedecendo o mínimo de 3/4 salário mínimo. Pode ser superior? Pode. Aqui a gente fez o cálculo com o mínimo de 3/4 salário mínimo. Então, uma cartela hoje de 10 trabalhadores, na lei de execução penal, ao invés do trabalhador da CLT, você tem uma economia de mais de R$ 105 mil no ano. Então, dá uma economia de 53% num funcionário normal. E essas contas a gente fez isso instalado dentro da unidade prisional. Se fosse fora da unidade prisional, o que aumentaria para vocês aqui é o transporte e alimentação, porque todo preço de trabalho externo, aí tem que ser custeado o transporte e alimentação. Então, essa parte, ela traz para vocês uma segurança jurídica, porque muita gente nos pergunta por que se ele sair, então aqui, ele não tem férias, não tem 13º, não tem acerto. Então, se o preso trabalhou 10 dias no mês, ele vai receber referente só aos 10 dias trabalhados. Ele não tem retroativo, ele não tem acerto, não tem 13º, não tem nada disso que conta para ele. Porque o trabalho dele é em prol à ressocialização, é em prol a estar reentregando ele à sociedade. Esse é o fator principal que a lei de execução penal traz. Ele é mais de forma educativa do que mais trabalho. Entrando agora aqui na fábrica de bloco. Me pediram para fazer a apresentação mais voltada aos artefatos concretos, né, que eu acho que a maioria de vocês deve ter uma fábrica ou intenção de montar uma fábrica, e a gente tem algumas dentro das unidades prisionais. Então, a gente pegou alguns custos hoje, que a gente já montou. Esse valor aqui, mais para frente eu vou mostrar, a gente tem um programa do governo federal, que eles não dão, é o PROCAP, Programa de Capacitação e Profissionalização do Indivíduo Privado de Liberdade. Então, o governo federal nos deu um recurso para a gente montar estruturas fabris para que vocês, parceiros, possam vir para a unidade prisional. Por que eu estou explicando isso? Porque não é fácil convencer vocês a vir para dentro do sistema prisional. Então, vocês falam assim, eu vou usar a linguagem normal, tá? Eu vou sair da minha empresa, vou mexer com um preso dentro da cadeia? Não, não vou não. E minha família, ameaça, alguma coisa assim. Então, a gente está mais de 20 anos com esse tipo de serviço. A gente não tem, pelo contrário. Quem entra hoje para dentro do sistema prisional, para exercer uma atividade, ele não quer mais sair. Porque, além das vantagens do benefício, é uma mão de obra que não vai faltar, é uma mão de obra que não vai atrasar, é uma mão de obra que está ali 100% para exercer uma atividade laboral para vocês. Então, a gente tem esse incentivo do governo federal para que a gente possa colocar essa estrutura e trazer você parceiro aqui para dentro. Esse custo que eu estou mostrando para vocês aqui são maquinários que a gente está adquirindo por agora. Mais para frente eu vou mostrar as unidades. Então, se tiver algum parceiro interessado em montar nas regiões que a gente vai mostrar mais para frente, eles vão ter a vantagem ainda de poder entrar para dentro da unidade só levando os insumos. A gente vai ter o equipamento e vai capacitar o preso para estar exercendo uma atividade laboral. Então, é muito vantajoso para você, empresário, vir para dentro do sistema prisional. Nos ajudar nesse mecanismo de ressocialização. Por quê? A gente frisa muito em trazer os benefícios para você, parceiro. Só que o sistema prisional sozinho não consegue ressocializar. Então, hoje a gente não tem pena de morte, a gente não tem pena perpétua. O sujeito vai voltar para a sociedade. Cabe a nós todos fazer o nosso papel e devolver ele diferente. Então, não só o sistema prisional consegue fazer isso. Eu preciso de todos os atores para que possa nos ajudar a fazer esse papel de ressocialização. Imagina você pegando um cara ali que não tem profissão, você tornando um cara fabricando bloco ou até calceteiro, que o cara pode sair e instalar. Eu visitei várias prefeituras e eu vi muita reclamação da mão de obra de calceteiro. Se vocês mexem com a parte de bloco, não sei se mexe com bloquete, vocês veem que essa parte de calceteiro hoje está meio que escassa, sabe? As pessoas não querem fazer esse trabalho ali na rua de instalação de blocos e tal. E ao contrário deles, eles fazem de tudo para quê? Para ser inserido numa frente de trabalho. Por quê? A oferta é menor do que a procura. Então, tem vários indivíduos privados de liberdade que querem pegar essa oportunidade de trabalho. Então, a gente precisa de vocês para isso. Então, esse aqui é mais ou menos o custo hoje que a gente está comprando dos maquinários.
A gente fez uma média de produção mensal. Se vocês são, a maioria são produtores, né? Vocês vão ver que a realidade que a gente colocou aqui é uma realidade de produção mesmo. A gente colocou com um maquinário, que é uma mesa vibratória de 2 metros, uma bitoneira, um carrinho de transporte. Então, a gente falou uma fábrica de bloco comum, que dá uma produção em média de 1.200 bloquetes dia, 200 meio-fio, e uma média ali mensal de 26.400 bloquetes, dá mais ou menos 1,5 km mais ou menos de instalação. Essa é uma média de produção que a gente conseguiu fazer com nossas fábricas com um kit de fabricação de blocos. Então, qual que é o recurso necessário hoje para implantar isso dentro da unidade prisional? É a mão de obra de 15 PLs, um espaço de mais ou menos 50 metros quadrados para instalar a fábrica, mais o de secagem, uma bitoneira, uma mesa vibratória, 2 carros plataforma e as formas. E os EPI e as ferramentas de construção, que é pá, enxada, carrinho, essas coisas. Mais para frente que a gente detalhou bem. E aqui tem as unidades que eu falei com vocês. A gente tem lá em Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Governador Valadares. Na região de Ipatinga, a gente tem Ponte Nova, a gente já tem um maquinário instalado. Esses aqui a gente está adquirindo o maquinário. Esse aqui, o maquinário já está instalado. E na Deno Moreira, a gente está comprando o maquinário também. Em Teófilo Otoni, a gente está adquirindo o maquinário. Na 18ª RISP, Guaranés Coachupé está comprando o maquinário. E Pouso Alegre Itajubá também está comprando o maquinário. Dessas todas aqui, se vocês tiverem empresas nessa região e tiver interesse, e lá em Itajubá, montar uma empresa, daqui 6 meses eu vou estar com o maquinário todo pronto para você só entrar com os insumos e fechar uma parceria conosco. Essa parceria é fechada como? A gente tem um termo de compromisso. Vocês firmam um termo com o Estado, não com o preso, que é o que resguarda vocês também. Muita gente nos pergunta o seguinte: se o preso sair e entrar na justiça contra a minha empresa, você não está fechando um contrato com o preso, e sim com o Estado de Minas Gerais. Qual que é a obrigação do Estado hoje? É o fornecimento da mão de obra. Então, o nosso termo de compromisso, ele prevê isso, o fornecimento de mão de obra pelo Estado e vocês, absorção da mão de obra do Estado. E, no caso aqui, quando a gente assume os maquinários, a manutenção do maquinário por conta de vocês que estão utilizando. Então, vocês ficam por conta da fábrica, dando manutenção e colocando os presos ali inseridos numa atividade laboral. Então, todas essas regiões aqui, hoje, eu vou ter equipamentos novos para vocês utilizarem. Então, se alguém que tiver interesse e quiser, é só fazer contato conosco. No final, a gente vai deixar nosso telefone, deixar nosso contato, para vocês conhecerem mais um pouco dessa parte também. Como que o indivíduo privado de liberdade hoje vai trabalhar para vocês? Muitas pessoas acham que a gente tem lá, uma unidade tem mais de 1.000 presos. Eu não vou chegar lá na cela, vou pegar um preso aleatoriamente, vou inserir na sua empresa, não. Vou inserir ali para trabalhar para você, não. A gente tem a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação. O que a CTC faz? Ela traça o perfil do preso. É igual o exame admissional que vocês têm, que você pega e pede a pessoa para passar lá. Então, o interno hoje ele passa no atendimento de assistente social, psicólogo, assistente jurídico, a inteligência da unidade, a parte da segurança da unidade, a parte médica da unidade. Tem uma equipe multidisciplinar que analisa o perfil do preso e fala se ele está apto ou não a retornar para a sociedade e exercer atividade educacional e de trabalho, que é a atividade laboral. A partir desse momento, a gente pega o preso, ele está apto a exercer essas atividades, a gente começa a inserir ele nas empresas parceiras e até no nosso trabalho em prol da unidade. Porque a gente tem muitos trabalhos hoje também desenvolvidos por próprio Estado. Então, o cara sai primeiro da cela, trabalha para o Estado e do Estado a gente fornece a mão de obra para vocês. Então, é um indivíduo privado de liberdade que já passou por toda essa comissão, já foi analisado, não tem falta disciplinar, não tem desabono dentro das unidades prisionais para estar exercendo essa atividade ali com vocês. Então, é só para ficar claro que não é qualquer preso que a gente vai inserir, e sim aquele que realmente quer retornar para a sociedade. Aqui é uma experiência lá de Resende Costa. Não sei se vocês conhecem o município. Resende Costa é um município até pequeno, ele é mais voltado para a parte de casa, né, que é aquelas coisas mais de enxoval e tudo, mas lá tem essa parceria da fábrica de blocos lá.
é uma unidade até pequena e produz só com uma máquina, uma mesa vibratória, uma bitoneira, e lá também fabrica manilha, faz todos os tipos de artefato de concreto. Então lá foram produzidos mais de 867 mil blocos produzidos, que é bloquetes, né? E mais de 50 mil metros quadrados de via pública já pavimentada. E mais para frente vai ter um vídeo voltado à Resende Costa para vocês verem qual que é a importância. Tem relato de um interno que ele trabalhou no estado e depois foi para uma empresa privada remunerada com carteira assinada. Vocês vão ter alguns relatos bons também. Aqui é lá em Ponte Nova, que eu falei com vocês que eu tenho um maquinário disponível em Ponte Nova. Então lá está disponível o maquinário, ele era utilizado pela prefeitura e após a pandemia a prefeitura não utilizou e hoje ele está ocioso. Então é maquinário também que a gente pode já colocar a mão de obra prisional ali em atividade caso tenha uma parceria de trabalho. E aqui são alguns números nossos. Por que eu trouxe esses números aqui? Ele mostra para vocês verem que o Estado de Minas Gerais é atuante em todas essas partes, tanto educacional quanto de trabalho. E aqui a gente traz para você hoje que estamos com 17.253 presos trabalhando, 22.826 presos exercendo atividade educacional, seja ela de estudo superior, o médio. Então, a gente tem todo tipo de atividade educacional também aqui exercida. O estado de Minas Gerais, ele lidera a região sudeste em número de presos trabalhando percentualmente. A gente ganha de São Paulo. Só para vocês terem um exemplo, Minas Gerais hoje está na média de mais de 60 mil presos, São Paulo tem 260 mil presos. Então, a gente consegue colocar 29% dos nossos presos trabalhando, enquanto São Paulo não consegue colocar. Então, as nossas atividades de trabalho, elas são muito atuantes. Então, a gente tem um quantitativo bom de presos trabalhando, a gente quer sempre mais, né, aumentar e dar essa oportunidade para quem quer mudar de vida mesmo dentro da unidade prisional. O nosso papel é fazer essa mudança. Esse valor aqui de ressarcimento, ele é daqueles 25% que eu falei que retorna para o Estado, do trabalho do preso. Então, para vocês verem que só que em 2022, a gente teve mais de 4,5 milhões desses 25% que retornou para o Estado para a gente conseguir fazer o nosso papel de ressocialização. E agora a gente está beirando a 3 milhões e a nossa meta é ultrapassar o ano passado para que cada ano a gente consiga gerar mais emprego para o preso e isso traz mais ressarcimento e mais faz a máquina girar. Então, com mais receita, eu consigo fazer mais projeto social, a gente consegue mais investimento em ressocialização e colocar o indivíduo ali privado de liberdade de uma forma correta para a sociedade de novo. Isso aqui é algumas empresas parceiras hoje, que eu trago para você, porque a gente tem todo o segmento hoje, né? Dentro das unidades prisionais, não só o bloco. Então, a gente tem diversas empresas parceiras. A gente tem a Rona, que é a editora, a gente tem a Intelbras, a gente tem a Grão de Gente, a gente tem a SA Gôndolas, a gente tem a JFA. Então, a gente tem várias empresas hoje que ela está dentro do sistema prisional, exercendo a sua atividade ali dentro das unidades prisionais. A Grão de Gente mesmo está instalada lá em Itajubá. Então, ela faz aquelas bolsas de criança, faz os berços. Ela expandiu muito dentro do sul de Minas ali, porque ela é aquela questão. Ela começou com 20 presos trabalhando e hoje ela já está com mais de 85. Então, assim, ela fez a experiência, gostou e só está aumentando o número de produção. A JFA também é um parceiro bom lá em Ribeirão das Neves. A SA Gôndolas é um grupo aquela de aço, né, que faz gôndola de supermercado, caixa de supermercado. Hoje ela funciona em 3 turnos, de manhã, de tarde e à noite. Ela pega preso do regime semiaberto que vai na empresa e volta durante o dia também. A gente tem parceria também com o Hospital da Baleia, com a Santa Casa, que é de reformas ali no próprio Hospital da Baleia e no Santa Casa. Aqui a gente mostra para vocês algumas fábricas que a gente tem espalhadas hoje no estado de Minas Gerais. Então, a gente tem fábrica lá em Uraí, Ribeirão das Neves, Itambacuri, a de Resende Costa, São Lourenço, Viçosa, e dentre outras. Aqui a gente só colocou uma parte delas que hoje já trabalha, mas as que eu coloquei para vocês que estão disponíveis para utilização. Isso é uma também lá de Unai. E aqui eu vou passar para vocês o vídeo que eu comentei sobre Resende Costa, só para vocês verem um pouco do trabalho lá em Resende Costa.
Hoje, o presídio em parceria com a Prefeitura, com o juiz da execução, o Ministério Público, a gente vem contribuindo também com a sociedade aqui de Resende Costa. Por exemplo, os bairros que estavam com passivo ainda para serem pavimentados, hoje eles são contemplados com o bloquete. Eu comecei a trabalhar aqui tem 5 meses, estou sendo fichado agora. A profissão que eu exerço aqui eu aprendi no Presídio Regional de Resende Costa. Foi muito útil essa profissão, foi muito útil a oportunidade que o diretor do presídio me deu para eu trabalhar lá. Aprendi um ofício que está me ajudando, vou fichar minha carteira. Essa parceria tem uma importância muito grande. Ela iniciou há algum tempo e ela vem se tornando cada dia mais forte. E a sociedade vem tendo resultados sobre isso, né? Porque a questão dos bloquetes, a questão dos meio-fios, também é muito importante, manilhamento, isso tudo vai gerando retorno para a sociedade. A sociedade consegue ver um retorno positivo dessa parceria. E isso vem cada dia mais mostrando que é importante essa parceria da Prefeitura com o sistema prisional. Meu nome é Fátima. Moro aqui há 16 anos e a rua era de chão. Agora fiz um calçamento, melhorou muito. Pus bloquete, tá muito bom. Meu nome é Kátia, moro aqui há 17 anos e aqui no bairro Nossa Aparecida. Foi muito bom, né? Para a cidade de Resende Costa e para eles também, né? Para ter assim, alguma coisa para eles fazerem. Quis trazer esse vídeo para mostrar para vocês como que é o ciclo completo ali. Ali é uma parceria com a prefeitura, que o preso produz o bloquete, instala na rua e traz uma comodidade para a população. Então, mesmo ele estando no cárcere, ele consegue devolver para a sociedade ali uma parte do que ele fez. Então, isso transforma o preso também. Então, ele vê que ele pode fazer alguma coisa para a sociedade. Então, ele pode devolver ali, ele pode ser útil também para a sociedade. E aqui a gente coloca algumas perguntas que são mais frequentes, né? Então, as pessoas perguntam assim, e o vínculo trabalhista, né? Que eu até falei anteriormente. Tem vínculo trabalhista ou não tem? Então, o trabalho não tem vínculo empregatício. Por quê? Porque ele é regido pela Lei de Execução Penal. Então, ele não tem vínculo empregatício porque o empregador faz o contrato com o Estado mediante aos convênios que nós temos e o que nos respalda é a Lei de Execução Penal. O salário dele. Aí, igual já tinha antecipado, o salário, o pagamento é no mínimo 3/4 salário mínimo, não pode ser inferior a 3/4 salário mínimo. Muita gente pergunta também se ele pode trabalhar por produção. O preso pode trabalhar por produção, tranquilamente, porém, ele não pode receber menos que 3/4 salário mínimo. Então, se você garantiu ali uma produção para ele, o mínimo de 3/4 ele vai receber. Então, se ele não atingiu a produção, você pode dispensá-lo e por outro lugar, mas o mínimo de 3/4 ele vai ter que receber naquele mês ali. A jornada de trabalho. A jornada de trabalho, conforme a Lei de Execução Penal, tem que ser no mínimo 6 e no máximo 8 horas. Essa parte aqui deixa muito dúvida nas pessoas em questão do sábado ou de poder fazer hora a mais. A Lei de Execução Penal só nos deixa trabalhar 8 horas diárias. E se for no sábado, 4 horas no sábado, para dar as 44 horas semanais. Então, não pode ultrapassar as 44 horas semanais. Então, pode ser de segunda a sexta, 8 horas, ou de segunda a sábado, no sábado sendo 4 horas. Pode ter empresa de 6 horas? Pode. Pode ter de 8? Também pode. A Previdência Social. Aí pergunta, o preso tem Previdência Social? Não tem. Ela é facultada ao preso sem obrigação patrimonial. Então, ele é regido pela Lei de Execução Penal, não pela CLT, então não tem Previdência Social para o preso ali. A celebração, que é o termo que eu falei com vocês, então é feito um termo de cooperação com o Estado, que fica as obrigatoriedades entre o Estado e o participe, que é o parceiro. E as considerações finais. A gente deixou esse texto aqui falando o seguinte, que compartilhamos com vocês a visão de um mundo onde as oportunidades não conhecem os muros. Unidos, transformamos prisões em escolas de recomeço, onde a segunda chance se torna oportunidades. Acreditamos no poder da capacitação profissional e na contribuição para a construção de uma história de sucesso. Cada parceria é um tijolo na construção de um novo começo.
para aqueles que buscam sair da criminalidade. O caminho da empregabilidade é a estrada da reinserção, e estamos pavimentando-a juntos. Investindo na empregabilidade dos que estão atrás das grades é investir no futuro da nossa sociedade. Estamos quebrando as barreiras de estigmação e construindo pontes para ver uma vida melhor. A empregabilidade é a chave que transforma celas em trampolim para um futuro brilhante. Nossa missão é criar um mundo onde a oportunidade não conhece o muro. Junte-se a nós. O que a gente fala sobre isso? É que, igual eu falei no começo, somos uma engrenagem. Eu preciso de vocês estar nessa caminhada com a gente. O sistema prisional, mesmo que pareça, ele não é um bicho de 7 cabeças. Uma vez que vocês entrarem dentro do sistema prisional, ver que vocês estão lidando realmente com o ser humano, e ser humano que quer fazer a diferença, e vocês, como empresário, quer lucrar, vai juntar o útil ao agradável e vocês vão ter uma parceria de sucesso conosco. Eu agradeço e fico aberta a pergunta, dúvida, que vocês tiverem aí, a gente está disponível aqui para responder. Obrigado a todos. Alô? Vou começar com a primeira pergunta. Eu tenho empresa em Belo Horizonte, assim como alguns têm aqui também em Belo Horizonte, Betinho. Aí eu vou querer, por exemplo, 1 ou 2 pessoas lá. Oi. Não é possível isso? Vou voltar à pergunta. Uma empresa que tem em Belo Horizonte, a gente vai precisar de contratar, por exemplo, só para efeito de explicação aqui, 1, 2 ou 3 pessoas. Como é que seria isso, esse transporte até a empresa? Eu estou entendendo que depois de chegar a parte de alimentação, a empresa tem que custear, né? Almoço, café, essas coisas seríamos nós, né? Mas e esse transporte, como é que seria isso? O transporte e alimentação é por conta do parceiro. Você tem as opções, né, de dar um vale transporte para ele ir até a empresa, porque todo preso que ele sai da unidade prisional para trabalho externo, ele tem uma autorização judicial e sai com um salvo-conduto, que dá autorização para ele sair da unidade prisional até o endereço da sua empresa. Então, ele só pode deslocar da unidade prisional até o endereço da sua empresa. Isso pode ser através de uma van fretada, se for um caso de maior pessoas. Se for 1 ou 2, eles podem pegar o ônibus e ir. Eles têm a locomoção, igual eles mesmos, do semiaberto. Tem muitos deles que têm moto, eles param lá na porta da unidade com veículo próprio. Isso é muito tranquilo. O transporte e alimentação é a cargo do parceiro. E o quantitativo também não tem diferença. A gente faz de 1 a de 100 a 200 presos, a gente faz a parceria. E essas pessoas que a gente vai, vamos supor, vou pedir lá 2 ou 3, conforme comecei a ter como exemplo a situação, nós podemos saber qual era o delito que ele cometeu, o que ele fez para poder ir para o presídio? Essa pergunta é muito boa e pode sim, a gente pode passar, mas a gente tenta falar com a pessoa o quê? Qual que é o seu papel ali junto comigo, igual eu falei no começo? É fazer uma ressocialização. Então, eu acho que a gente ficar sabendo o que a pessoa fez e já julgar ele porque ela fez, a gente não vai conseguir atingir nosso papel de ressocialização. Então, até a gente mesmo que trabalha, a gente evita saber o que eles fizeram, porque, na minha concepção, o que está sendo julgado, o que ele está sendo pago, foi o momento que ele está dentro da prisão ali. A partir do momento que ele atingiu o status de estar podendo receber uma oportunidade de trabalho, ele já está começando a voltar para a sociedade. Se eu, antes dele começar a voltar para a sociedade, eu já pegar o crime que ele cometeu e já querer reverter isso para ele novamente, eu não vou conseguir atingir nosso papel de ressocialização. Eu posso, sim, te entregar a ficha dele, de falar tudo que ele fez, o que ele cometeu, mas eu acho que isso vai atrapalhar você a nos ajudar no papel de ressocialização. Mas pode, sim. Não tem problema, não. Eu tenho mais perguntas aqui. Pode ficar à vontade. Às vezes tem mais gente que interessa perguntar. Ah, sim. Boa tarde, João. Só reforçar que eu vi que você falou muito em montar a fábrica próximo ao presídio, alguma coisa assim. Mas, como o Lúcio falou, a gente, então, vamos ter a oportunidade de trazer eles para as nossas fábricas. Sim, a gente tem essas duas modalidades, né?
O que eu quis mostrar para vocês é que hoje eu vou até apresentar assim, na tela inicial aqui, está mostrando o Pedro ali, ó. Ele é lá do Senaspen, aquele rapaz que está ali com o foninho ali, ó, que está dando joinha. Ele é lá do Departamento Penitenciário Federal. Ele é que é o cara do dinheiro que a gente fala, né? Para mim. Então, ele compra os maquinários para a gente e nos fomenta esse trabalho interno dentro da unidade prisional. Então, ele nos ajuda nesse papel de ressocialização aqui em Minas Gerais, como nos outros estados. Isso eu mostrei o trabalho interno. Então, eu já tenho os maquinários, que é a vantagem de você estar vindo aqui. Mas você levar a mão de obra também, a gente tem muito dessa mão de obra do semiaberto. Então, a gente tem tanto interno quanto externo. Então, a do semiaberto externo, que a gente fala, é aquela autorização que o juiz dá para o preso trabalhar. Todo preso que está no regime semiaberto com autorização de trabalho externo, eles têm 35 dias de saída temporária. Isso é bom eu explicar, que eu não falei anteriormente, mas o que é esses 35 dias? Eles vão em casa 7 dias, 40 dias eles ficam na unidade, que é trabalhando para vocês, né? E depois vão em casa de novo 7 dias. Aí muita gente fala assim, e se ele quiser, se ele for agir, se ele cometer alguma coisa, ele já vai na casa dele e volta, sozinho. Ele sai da unidade, fica uma semana na casa dele, volta, aí tem que ter mais 40 dias de intervalo. Depois vai na casa dele, normalmente eles pegam data de Natal, aniversário de mãe, essas coisas. Mas é aquele preço que já está sendo inserido na sociedade, entendeu? Então é o preço que já está indo e voltando, ele já tem esse livre acesso ali na unidade prisional. Então é esse perfil que vai trabalhar para você lá na sua empresa. Então, você tem uma fábrica de bloco lá, estou precisando de 10 presos, estou precisando de 5, estou precisando de 2, estou precisando de 20, a gente atende. Isso aí é tranquilamente. Então ele vai sair de manhã, vai trabalhar para você e vai ter a hora de retornar para a unidade. Normalmente, o salvo-conduto fica de 6 da manhã às 20 da noite, que é o horário do translado ali do ônibus, né, até chegar na empresa e do retorno da empresa para a unidade prisional. Entendi. E sobre o salário, como você falou que a gente pode, né, vamos supor, a gente tem uma média de salário lá de R$ 2.500. Ele pode receber igual, né? Pode receber. A gente até orienta a fazer esse pagamento igual, né? Até para não ter uma diferenciação lá. A única diferença é que na hora dele receber, vai receber 50%, porém ele sabe que o restante vai estar ali com uma conta poupança que ele vai conseguir sacar. Mas pode pagar tranquilamente. Ok, obrigado. A região do Barreiro ali, vocês têm essa mão de obra disponível? Região do Barreiro, Ibirité? O mais próximo para você ali, a gente vai ter em São Joaquim de Bicas, que é Igarapé, sabe? Ali em São Joaquim de Bicas, a gente tem 3 unidades prisionais, a gente está com São Joaquim de Bicas 2, a gente está com muito semiaberto. Então, lá a gente já tem de imediato para te atender, se tiver interesse nessa parceria. Quanto repasse do pagamento? Ele abre uma conta corrente, a gente faz essa transferência? Como que funciona essa parte de pagamento? Boa pergunta, eu não te expliquei sobre isso. Todo pagamento é feito sobre o DAI, que é o Documento de Arrecadação Estadual. Então, a gente tem um sistema hoje que chama o SIGPRI. Então, vocês pegam a folha de ponto, no final do mês, envia a folha de ponto para a unidade prisional. A unidade vai fazer o lançamento, ela vai ter 5 dias úteis para fazer esse lançamento. Após ela faz o lançamento, ela finaliza a folha, são gerados 3 DAIs. O pecúlio, o líquido, que é o que o preso recebe, e o ressarcimento ao erário. Você pagam 3 DAIs. Se pagou o DAI, ele já cai na conta dele com o convênio que a gente tem com o Banco do Brasil. A gente não lida em dinheiro diretamente, sabe? Tudo com o documento de arrecadação estadual e esse pagamento é repassado ao preso. Como que funciona essa questão do desempenho desse parceiro? Porque suponhamos que ele não está tendo um desempenho bom na empresa, para a gente fazer essa troca, essa dispensa. Isso é simples, isso é complexo? Como que funciona isso? É simples. Ele não está atendendo, a gente pede que mande uma justificativa por e-mail, né? Você pode formalizar um e-mail para a unidade prisional, falando que o interno não está atendendo, as expectativas, ele não está rendendo ali no setor, que a gente já pega e manda outro substituir no local. Quanto o número pode ser de 1 a N contratação, né? Isso. Não tem esse limite, né? Se precisar de um operário, igual o Lúcio falou, 2, a gente consegue. Só para a indústria da gente. Qualquer quantitativo a gente consegue. Isso aí é bem tranquilo, sabe? Mas a gente sabe, se você pegar 1 ou 2, logo você vai estar me pedindo 10, sabe? Mas eu sei que é para a experiência aí, qualquer quantitativo a gente tem para fornecer. Sim, antes de eu chegar, né, foi feita uma pergunta o seguinte: o interno está ali dentro da sua empresa. Ele vai
comete ali, um começa a brigar com o outro, ocasiona um acidente de trabalho, ou até uma briga ali, entre vias de fato. O que vocês fazem? O seguro nosso que a gente tem hoje, que é de 65 centavos, ele cobre morte e invalidez. Então, morte e invalidez o seguro cobre. Essas questões que são acontecer dentro da empresa, elas são tratadas da mesma forma. Igual no caso do indivíduo privado de liberdade, é até um pouco pior. Por quê? Se ele fizer alguma coisa dentro da empresa, você vai acionar a unidade na hora. Se for alguma coisa de desavença, de ameaça, alguma coisa, a unidade prisional manda uma viatura na hora, busca ele e devolve para a unidade prisional. E isso ele vai se perder toda aquela caminhada que ele fez. Por quê? Ele vai ser julgado novamente pela falta disciplinar que ele cometeu, vai ser regredido na pena e vai voltar para o regime. Então, isso nunca aconteceu com a gente e a gente tem quase certeza absoluta que não vai acontecer, porque a perda dele é muito maior do que o do seu funcionário. Seu funcionário, você brigar ali, você mandar ele embora para ajustar a causa, amanhã ele pode procurar uma outra empresa. O interno não. Se aconteceu qualquer coisa com ele, ele vai voltar para a unidade prisional. E hoje a gente não tem unidade prisional de 1 por 1, que é um preso por cela. Não, são tudo superlotado. Então, ele não vai querer voltar para ficar lá com uma cela que cabe, tem 3, para 1 tem 3, 4. Então, ele quer ficar ali exercendo atividade laboral. E a questão do seguro, eles são assegurados contra a morte e invalidez. Tem umas 4 aqui ainda. Quem que é? Eu não consigo ler quem está... Passado. Deixa eu ir perguntando aqui, então. Para contratar, para a gente poder contratar esse trabalhador, a gente pode fazer assim, por exemplo, eu vou te ligar e falar, Paulo, eu estou precisando de contratar aqui, por exemplo, um motorista, um operador de empilhadeira. Vocês conseguem fazer uma pré-seleção de uma pessoa desse jeito assim, para poder mandar para a gente? A gente consegue. E caso não tendo esse profissional específico que você precisa, a gente tem a capacitação profissional que vocês podem fornecer. E nesse momento da capacitação profissional, ele não recebe o salário. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está precisando de operador de pilhadeiro. O custo de operador de pilhadeiro, vamos pôr que demora 60 dias. Ele pode fazer esse curso para você custeando só o custo de capacitação, e ele não é remunerado ainda pela empresa como trabalhador. Ele vai ter só a capacitação profissional. Depois que tiver o certificado, ele vai ser inserido na atividade laboral da sua empresa, e aí sim que ele começa a ser remunerado. Ok. E esse trabalhador, ele, por exemplo, eu estou na região de Barreira e Ibirité, você falou que vai sair de Bicas, o São Joaquim de Bicas. Bicas, né? Ele vai para a empresa e volta para Bicas todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Aí ele está trabalhando na empresa lá, ele aconteceu um acidente, ele machucou. Como é que funciona isso? Aqui é 65 centavos, cobre isso? Se for... Ou a empresa tem algum ônus? Vocês têm que dar o primeiro socorro, né? Não, isso aí a gente faz. Mas... Aí tem que dar o primeiro socorro, vamos pôr que ele cortou um dedo. Aí a gente pega o laudo médico, aciona a seguradora e ela cobre ele com o que for preciso, sabe? Entendi. Nós podemos fazer uma entrevista com ele também? Pode. A gente tem uma empresa hoje que ela faz essa entrevista. A gente tem empresa que faz um exame médico antes também, que precisar, isso aí é tranquilamente. Às vezes você quer um perfil específico, você pode estar ou indo na unidade prisional, né, ou mandando algum representante para fazer entrevista com ele. Ele pode ir na empresa para a gente fazer uma entrevista na empresa? Aí não? Não pode, porque como ele ainda não tem um termo com vocês, porque o juiz, para ele autorizar, a gente tem que estar o termo firmado e o preço já disponível para você. Então ele sai para trabalhar e volta, sabe? Então essa ainda a gente não conseguiu ainda essa autorização do juiz. Nesse meio caminho aí, se acaso ele fugir, acontecer qualquer coisa, a empresa não tem nenhuma responsabilidade com responsabilidade isso. Zero. Até aquilo que eu expliquei anteriormente. Ele já vai em casa e volta, né? Se ele foge, nem é lançado fuga. A gente fala abuso de confiança. O que é o abuso de confiança? Ele perdeu aquela confiança de estar reinserido na sociedade. Então, ele vai voltar para a estaca zero. Com certeza, ele vai ser preso novamente e volta a caminhada lá do zero. Vai para o fim da fila e começa novamente a sua caminhada dentro da unidade prisional. Eu estou sendo rápido aqui, porque são muitas perguntas, né? Não, esse é o objetivo. Você falou em 44 horas trabalhadas. 44 horas são 8 por dia e 4 no sábado. 4 no sábado. Ele pode fazer 8h48 no dia ou não pode passar de 8? No sábado não pode passar de 8. Não, durante a semana? Não pode. Não? Não.
Então, fala você aquela... começou às 5, às 7 da manhã, 1 hora para almoçar, aí 4 horas vai embora. Seria isso? Infelizmente, a gente é travado pela lei de execução penal, né? Como ela foi taxativa em falar 8 horas semanais, a gente não pode trabalhar 9 para compensar os sábados. Era isso que eu queria saber, né? Isso aí a gente não pode. A gente precisa de um projeto de lei para mudar a lei, porque tem muita gente que pede a gente para o preço também trabalhar 12 por 36. Trabalhar igual plantonista, né? Dia sim, dia não. Aí a gente ainda não conseguiu vencer isso. Em alguns casos, a gente pede autorização do juiz local, alguns fornecem, alguns não, para essa atividade, mas em via de regra, não pode. A gente tem que fornecer roupa para ele poder trabalhar, uniforme, alguma coisa assim, ou a roupa que ele vinha, como é que funciona isso? Fica a critério da sua empresa. A gente orienta que forneça o uniforme, né? Porque ele não tem muitas roupas, né? Vamos dizer assim, ele está dentro de uma unidade prisional, vai sair com uma roupa e voltar com ela. Então, ele só vai ter uma muda de roupa dentro da unidade prisional. Então, é ideal que vocês forneçam. Mas se não tiver, com certeza, assim que ele sair, ele pede um familiar para levar, sei lá, não ceder uniforme, né? Igual fábrica de bloco mesmo, suja muito, né? Então, com certeza, ele vai ter que ter uma roupa diferente lá. A pessoa interessando, como é que faz? Entra em contato contigo? Sim, a gente vai deixar os e-mails aqui, mas quem quiser anotar, pode anotar o meu telefone, que aí eu tenho um WhatsApp, que é 31 99202 3450. A gente fica disponível no WhatsApp também. Eu tenho uma equipe também que é uma coordenadoria lá que mexe só com a parte de parcerias. Então, fazendo um contato comigo, eu já encaminho para essa equipe minha e ela já manda tudo para vocês. A relação de documentação que precisa, os trâmites que hoje é tudo virtual. Então, se vocês mandam a documentação online, assinam o termo online, então é tudo virtual. Ok. O Alexandre, é Alexandre mesmo? Ele está querendo fazer uma pergunta. Consegue abrir o áudio para ele lá? Alexandre, então, pode perguntar. Alexandre. Alexandre, a palavra está contigo aí. Talvez você com a mão levantada aí. Nós estamos esperando você perguntar aí já. Tafarel. Então vamos passar para o Tafarel. Tafarel, pode fazer sua pergunta, Tafarel. Aí depois a gente volta no Alexandre. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. É o Tafarel ou é o Alexandre? Tafarel. Então tá. Vamos lá então, Tafarel. Caso essa pergunta já tenha sido feita, eu vou pedir desculpas porque em um momento aqui da reunião eu precisei me ausentar. No caso de 2 ou mais colaboradores sejam contratados do sistema prisional, eles vêm da mesma unidade, eles têm contato entre si nessa unidade ou há algum cuidado para que eles não tenham esse relacionamento, né, prévio e venham de unidades distintas ou de áreas separadas? Como que funciona isso? Ô, Tafarel, boa tarde. São da mesma unidade, até para facilitar a logística, sabe? De vocês no transporte dos presos. Então, a ideia é que seja na mesma unidade, porque cada unidade prisional, a gente tem um termo de compromisso. Então, senão você teria vários termos de compromisso ali, espalhado no estado, não seria bom. É bom você centralizar numa unidade só, que aí você tem todo o controle do preso, você vai ter um contato direto com o diretor da unidade também, você vai ter um canal direto com ele, então qualquer intercorrência, qualquer coisa, você já está ali com o canal direto com todos os colaboradores que você precisar. Muito provavelmente eles vão ter contato entre eles, então, né? Sim, a ideia é esse contato mesmo, sabe? A ideia é que eles saem mesmo como um trabalhador normal para você, sabe? Que eles tenham esse contato ali, não que eles sejam amigos fora, sabe? Eles são selecionados de forma cronológica, então não é uma escolha a dedo, vamos dizer assim. É sobre o perfil que eu expliquei anteriormente, né? Que é a classificação técnica, e é feito por ordem cronológica. Então, às vezes eles não se conhecem, mas vão trabalhar juntos sim. A ideia é que eles retornem mesmo para a sociedade. Então, seria um trabalhador comum de você aí. Ok, esclarecido. Muito obrigado. Por nada. Alexandre, você quer fazer pergunta agora? Voltar para o Alexandre? Então, vamos lá, Alexandre. Pode perguntar. Seu áudio está fechado. A gente não está te ouvindo.
Agora sim, pode falar. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Alexandre Braga, eu sou aqui da Rede Estadual de Atenção ao Egresso e também da União de Negros e Negras pela Igualdade. A minha pergunta para o policial penal é o seguinte, e a questão do egresso? Quando o rapaz ele já passou aí pelo processo de treinamento, já está realizando as atividades laborais, tem alguma questão, depois que ele cumpre a pena, tem algum acompanhamento depois de continuar na empresa, de ter a carteira assinada na CLT? Como que é isso? Tem alguma comissão que acompanha depois para que a empresa aproveite esse egresso que foi treinado, que já passou por esse processo, etc. Qual que é a oportunidade que tem depois que ele vira egresso do sistema prisional? Obrigado. Boa tarde, Alexandre. Tem sim, a gente tem o PRESP, que ele é de uma outra subsecretaria, né? A gente é o Departamento Penitenciário, onde a Polícia Penal hoje tem a sua estrutura, e o PRESP é da SUPEC. Então, o egresso, ele já faz parte do PRESP. Então, são aqueles presos ali que saem e eles só podem trabalhar de carteira assinada. A gente tem muitos parceiros hoje, na sua maioria, elas já oferecem ao interno ali a carteira assinada. Às vezes, ele mesmo não quer, porque quando o serviço é próximo à casa dele, eles aceitam tranquilamente. Mas tem hora que eles estão presos aqui, mas são de outro local. Então, aceitar essa carta de emprego aqui fica inviável até para o próprio interno. Mas a gente tem vários casos de sucesso de internos hoje que saíram do sistema prisional e conseguiu continuar ali na empresa como é próxima. As empresas que eu mostrei ali anteriormente, que é a SA Gôndolas, ela contrata muito de carteira assinada, a JFA mesmo. A JFA hoje ela tem um interno lá, um ex-detento, né? Que ele é o encarregado de produção deles. Então, ele foi formado ali dentro da empresa, ele fez ali o seu trabalho de forma exemplar e hoje ele que leva a produção para dentro da unidade prisional. Então, ele faz a interlocução da empresa parceira externa e leva toda a linha de produção e comanda ela, a que é feita hoje dentro da unidade prisional. Então, a gente tem vários casos de sucesso, sim, mas aí depende das duas partes querer, sabe? O parceiro, com certeza, ele quer, porque ele gastou, vamos dizer, ele gastou no interno ali, né? Ele capacitou, profissionalizou. Então, para ele, se ele ficasse ali de carteira assinada, era uma boa. Mas, muitas das vezes, o próprio interno é longe da casa dele, ele prefere tentar uma outra oportunidade mais próxima ali da sua residência. Ok. Respondido, Alexandre? Então, agora a Bárbara. Queria fazer uma pergunta, Bárbara. Olá, boa tarde a todas e todos. Cumprimento o Paulo, cumprimento o Pedro. Eu sou a Bárbara, eu componho a RAESP também, coordeno a comissão de trabalho da RAESP, que é a rede de apoio ao egresso do sistema prisional. Tive a oportunidade de conhecer o Pedro em Brasília, onde a gente conheceu o Senapem. Paulo, também já tivemos a oportunidade de conversar, né, Paulo, na audiência pública do Ministério Público do Trabalho. E eu trago uma demanda que a gente até já conversou, até complementando a conversa do Alexandre, a dúvida que o Alexandre trouxe. Eu queria saber se existe um indicador. Eu entendo que a partir do momento que a pessoa deixa de estar privada de liberdade, que ela se torna um egresso, ela passa a ser acompanhada pelo PRESP, né? E eu acompanho muito de perto o trabalho do PRESP, eu vejo a dificuldade que é realmente a recolocação dessas pessoas nas empresas, e inclusive nas empresas que são parceiras do sistema. Eu queria saber se existe um indicador com relação a essa empregabilidade das pessoas, né? Das empresas parceiras do sistema, quantas têm unidade de oficina, né? As oficinas de trabalho apenas dentro das unidades prisionais, e quantas têm unidades externas também, porque a gente sabe que tem empresa que só tem unidade interna, então não tem como ela contratar aqui fora, né? E das que têm unidades fora, quantas, de fato, contratam as pessoas egressas? Até para que a gente possa auxiliar nesse processo de, ok, qual que é o problema para não contratar? Porque se o problema está sendo o egresso, né, como que o Estado pode intervir? Como que o PRESP pode intervir? Como que nós, da sociedade civil organizada, que é a RAESP, que é composta por várias entidades que atuam dentro do movimento que está relacionado ao prisional,
pode auxiliar com relação à empregabilidade dessas pessoas e a não reincidência. Então, esse é um indicador que para nós é muito valoroso, é muito importante, né? Qual que é o índice de contratação de pessoas egressas das empresas que são parceiras do sistema. Ô, Bárbara, boa tarde, é bom revê-la novamente, né? O que acontece? A gente já trabalhou, depois daquela audiência pública, a gente vem trabalhando em constância com o Presp, até para a gente, que essa demanda você levantou também na audiência pública, e a gente precisa sim controlar, sabe? Essas questões do egresso mesmo. O Presp, ele tem uma preocupação muito grande em dar assistência mesmo para o egresso, sabe? Porque às vezes eles saem dali do sistema e não querem voltar, né? Nem para assinar o papel, por exemplo. Aí a gente está em consonância com o Presp para desenvolver uma atuação mais frequente sobre isso. A gente está passando informação dos parceiros, para eles estar entrando em contato, para eles fecharem essa rede para que possa dar esse suporte maior. Futuramente a gente pode tentar marcar até com você, com as meninas do Presp ali, para a gente sentar e já traçar uma linha, porque a gente conversou disso aquele tempo atrás, aí teve umas mudanças no Presp também, mas aí a gente pode levar isso de forma institucional para dentro da nossa estrutura. Aí você tem meu telefone, se não tiver, você anotou, que aí você pode me mandar um WhatsApp, aí a gente vai e conversa, eu já converso com as meninas da SUPEC, e a gente passa isso uma pauta interna lá para a gente. Legal, deixa eu ver se eu anotei correto. É o 992023450? Isso. Bacana. Porque até para que vocês fiquem sabendo, né, a RAESP, ela atua muito junto com o Presp é um parceiro, assim, super parceiro da RAESP, e a gente está se organizando para ter programas de acompanhamento para as pessoas egressas, não só de qualificação, mas de acompanhamento para as pessoas e para as empresas. Né? Então, assim, eu atuo com recursos humanos há 15 anos, eu estou na comissão de trabalho até por trazer isso enquanto experiência, por estar do lado, estar do outro lado da mesa e entender quais são as dores que as empresas têm na hora de contratação, na hora de retenção de profissionais. Então, a gente tem total interesse em auxiliar as empresas, em não só em contratar, mas em reter esses profissionais. Né? Então, é importante que a gente possa estar juntos aí nesse diálogo. Vamos conversar, então. Vamos sim. Obrigado, viu, Bárbara? Imagina, eu que agradeço. Tem mais pergunta para você aqui, Paulo. Muito obrigado pela pergunta, viu, Bárbara? Paulo, rapidinho. É só masculino ou tem feminino também? Temos feminino também. Também. Hoje, o feminino que a gente tem aqui na região metropolitana, que tem um regime semiaberto, né, para trabalho externo, é ali no Horto, na Estevão Pinto, que é a PIEP. A gente tem um público feminino ali do regime semiaberto também que pode trabalhar fora, e a gente tem unidades também femininas. Aqui na região metropolitana, a única que a gente tem é a PIEP, né, porque o público feminino ele é bem inferior ao do masculino. Então, a gente tem poucas unidades que é 100% feminino. Aqui na região metropolitana é o Horto ali. Sim. Deixa eu perguntar, vejo que é bem simples, parece que é bem prático, né? Eu tive eu sou de Betim, próximo lá, né? Podemos combinar, tipo assim, o salário com hora, porque às vezes lá tem um problema interno. Então, teve vez dele chegar às 9, né? Então, ele chegava às 9. E aí, começa a criar aquela coisa, o cara pode chegar às 9, né? Na verdade, o pagamento é por hora. Não hora. É por hora. Ele ganha no mínimo 3/4 salário mínimo, só que ele só recebe por hora trabalhada. Vou te dar esse exemplo que você está falando aí. Chegou lá 9 e se trabalhou só 6 horas por dia. Aí, na folha de ponto, você coloca 6 horas, ele assina. Ele só vai receber a hora trabalhada. Entendi. Beleza. Obrigado. Essa pergunta da hora, o Sampaio já fez o que ia fazer. Né? Que está preocupado com essa questão de disciplina de horário, se seria no mínimo 6 horas, mas aí eu começo a atrasar como funciona. Mas ainda bem que já respondeu. A segunda pergunta, eu queria saber essa questão de exame médico, é tudo feito por vocês, né? A empresa ele não terá que fazer nenhum exame médico? Como que é essa contratação? É direta? Como é que funciona? Isso. Dentro das unidades prisionais, a gente tem, igual eu falei, a Comissão Técnica de Classificação, uma das pautas dela é a parte do atendimento médico. Então, ele passa por um atendimento médico, a parte médica vai falar se ele está apto ou não a exercer atividade laboral. Então, ele já é capacitado para isso. A gente tem algumas empresas parceiras, dá exemplo de frigorífico, que precisa-se de um
avaliação médica posterior à nossa. Isso não impede vocês a ter uma avaliação médica, mas ele já sai apto a exercer atividade laboral de todos os pré-requisitos já. Correto, beleza. Essa questão de contratação é demorado? A gente interessa por 3. Qual o tempo que a gente consegue fazer essa contratação? Ela é rápida porque ela é toda virtual, igual eu falei, né? Vamos supor que você quer pôr em São Joaquim de Bicas. A gente coloca você em contato com o diretor lá, a gente vai te passar a relação de documentação, que são coisas básicas, sabe? É uma selfie ali com a carteira de motorista ou identidade, contrato social, esses documentos padrões da sua empresa. Você enviou a documentação, ela envia para mim lá na cidade administrativa, a gente analisa, com o máximo uma semana ali a gente já assinou o termo. Assinou o termo de compromisso, já pode dar início à sua atividade. Deve levar ali, se tiver tudo ok com a documentação, uma semana e pouco já pode estar já iniciando a sua atividade ali de trabalho. Essa mão de obra externa, então, você tem também em abundância também para contratação? Tem, em São Joaquim de Bicas, sim. Tem mais 2 pessoas para poder falar, mas não consigo ler o nome ali. É Jéssica? Então vamos lá. Palavra contigo, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jéssica. Atualmente, Paulo, a gente não teve oportunidade de conhecer pessoalmente ainda, mas eu respondo pela diretoria do Presp, né? Eu sou recém-chegada nos últimos meses ao programa, né? Você já vinha fazendo esse diálogo com a Fabiana e com a Francine, né? Então, é só marcar que eu estou aqui presente, acompanhando, e eu estou disponível para essas construções, né? Que você já mencionou, junto com a Bárbara, junto com o Alexandre. E aí a gente se coloca à disposição e vamos construir essa pauta, né, em conjunto, essas outras demandas que cabe à pessoa egressa do sistema prisional. Obrigada. Vamos sim. Eu que agradeço, é um prazer em conhecê-la. A gente senta assim, conversa, essa é uma pauta que a Bárbara já tinha trazido há um tempo atrás, a gente conversou um pouco com a Fabiana, mas aí com as alterações que teve no prédio, a gente não deu aquele andamento concreto, sabe? Bom que a gente senta e alinha, vai ser bom para todos. Ótimo, obrigada, tá, pela oportunidade de estar aqui. Até mais. Ô Pedro, você está com a mão levantada, então agora é você. Está comigo? A palavra está comigo, estão me ouvindo? Sim. Pessoal, na verdade, eu queria parabenizar o Paulo. O Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é referência nacional, tá? Com relação a trabalho no sistema prisional. Inclusive, nós convocamos o Paulo para estar aqui em Brasília de dia 16 ao dia 10 de outubro, para lançar uma política pública nacional, né, seguindo parâmetros de Minas Gerais, que é referência no projeto de dignidade menstrual. Cumprimento a Bárbara também, muito bom te ver, Bárbara, e os demais colegas. Essa parceria público-privada, ela é importantíssima, e ela é importante tanto para os senhores, né, porque vocês conseguem contratar de uma forma mais barata, não se obrigam a CLT, e para a gente, que consegue reinserir a pessoa privada de liberdade com uma qualificação, com emprego, sem estigmas, né? Então, a importância dos senhores nesse cenário é de suma importância, chega a ser redundante, mas é importantíssimo ter os empresários nesse meio. E parabenizo o Paulo mais uma vez pela iniciativa, coloco a Senapen à disposição, e é isso. Obrigado. Perfeito. O Paulo, ainda tem mais uma pergunta para você. Vai surgindo as dúvidas, né? O que acontece? Quando a gente vai contratar um tipo de mão de obra desse assim, e coloca dentro da sua empresa, o pessoal que trabalha lá, a gente não sabe como que eles vão receber esse trabalhador lá, você entende? Então, talvez nós teríamos que fazer um trabalho antes disso, sabe? E para eu chegar lá e falar, não é a mesma coisa que você falar, sabe? Você iria na empresa para poder ajudar a gente com isso aí, ou mandaria alguém que pudesse fazer um trabalho com os trabalhadores lá, explicando o que é, como é que é o programa, para o pessoal se sentir um pouco mais confortável? Sim, a gente já faz esse trabalho, né? Tem várias empresas que pedem para a gente anteceder a ida dos internos lá. A gente chega lá, faz uma explicação, mostra eles trabalhando em outras empresas, que ele vê que ele é inserido hoje dentro de uma unidade prisional, que eles são inseridos hoje fora da unidade prisional. Então a gente leva modelos e parâmetros e explica como que foi, como que é a reinserção dele e coloca eles também envolvendo dentro do projeto. A gente vai sim, com certeza. Uma outra pergunta, você falou que a gente tem que pagar no mínimo, que seria 990 mais 65 centavos. Isso independe da função que está fazendo na empresa. Independe. Isso, né? Se for
um simples faxineiro, um operador de empilhadeira, vamos arredondar aqui, R$ 1.000. R$ 1.000 está pago. Isso. Seria isso. Igual ele perguntou, esqueci o nome do senhor. O Hélio perguntou. E pode pagar mais? Pode, porque você tem ali, você vai ter várias funções, né? Não é obrigatório. Todos eles podem trabalhar até no mínimo de 3, 4 salário mínimo. Mas se você tem uma pessoa na faxina e outro operador de empilhadeira, não tem problema ter o salário diferenciado. Mas também não tem problema estar igual. Aí vai você, como empregador ali, de dar um benefício maior para o seu contratado, entendeu? Eu tenho, assim, para mim, agora, até saindo fora, eu tenho um sentimento, assim, que a pessoa entrar, vamos supor que você entra com 1.000, à medida que vai desenvolvendo, vai crescendo, você vai melhorando. Eu tive algumas experiências que você começa lá em cima, depois não tem por onde crescer mais, e você ainda fica com um péssimo exemplo ali, às vezes. Não, essa proporção que você passou é muito vantajoso para o indivíduo privado de liberdade. Ele está ali, vai crescendo proporcionalmente, traz um entusiasmo muito maior mesmo. Eu, por mim, aqui, Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Respondendo, eu acabei de perguntar, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, assim, fala assim, tem algum parceiro que eu posso perguntar, que eu posso falar? Vocês têm um aqui na plateia, viu, gente? A gente tem a Ismene ali, ó, a de blusa verde, ela é uma parceira de potencial conosco. Ela que introduziu a JFA, aquela empresa que eu falei, ela trabalhava dentro da Dutra Ladeira com 140 presos trabalhando. Ela montou uma indústria ali de dentro, que faz controle de longa distância, aquelas potências de som automotivo, mesmo placas mesmo de potência, ela dava o custo de capacitação para o preso exercer uma atividade. E dentro da Dutra Ladeira, que é uma unidade de regime fechado, ela tinha mulheres hoje que vinham da rua e trabalhava também lá dentro como encarregada. Então, ela é uma pessoa que pode falar assim, ó, o trabalho real acontece, é só ter força de vontade e entrar seguindo as regras, porque dentro da unidade prisional a gente tem as regras de entrada, né, para não entrar ilícito, e do lado de fora é só ter aquela ali, ó, é um trabalhador como um outro qualquer que está vindo para vocês, é só se absorver ele dessa forma que o trabalho com certeza dá um sucesso. Então a Ismênia está aí que não pode me deixar mentir. Na verdade, é porque só fazer uma contextualização também aqui, no início a gente não teve a oportunidade de como que a gente chegou aqui hoje, né, Paulo? Sim. O Coronel Edgar, né, procurou o Sebrae em agosto, né, falando sobre essa iniciativa, né, e a gente lá foi apresentado para outros setores, né, confecção, a gente tem trabalhos com as comunidades também lá no Sebrae. E aí a gente surgiu a ideia, né, de passar com os sindicatos, né? Convidei aqui o Lúcio falou, não, traz aí que é de muito interesse para a gente, né? E aí a gente está, né, só para deixar registrado aqui, até para o Coronel, né? Sim. Depois falando que teve desdobramento daquela visita que ele fez lá. Mas eu queria fazer algumas perguntas, eu não sei se já foi respondida também, mas, por exemplo, às vezes as empresas elas pegam uma obra grande em um determinado momento e ela precisa de mais mão de obra, né, naquele período. Vai ficar ali 2, 3 meses. E aí ela para. Aí fica 3, 4, 5 meses, né, com baixa necessidade de mão de obra e depois volta de novo. É possível fazer essa contratação, contrata para 2, 3 meses, dispensa, depois de 6 meses contrata de novo, né, se é possível ficar fazendo esse contrato de extrato, né? Não sei. E deixa eu responder essa, depois eu faço as outras aqui. Essa pergunta boa. Com certeza, a gente tem empreiteiras hoje que pega serviços proporcionais, né? Dentro até das próprias unidades. Hoje a gente tem as empresas hoje que vai para dentro da unidade prisional fazer uma obra ali, ela contrata o preso por um período ali de 6 meses, contratou, depois ela dispensa porque não tem mais aquele serviço. E também empreiteiras do lado de fora. A gente tem as BRs, né, que é as limpezas de BR. Tem gente que pega, faz a limpeza, depois vai, depois pega de novo. Isso aí é tranquilamente. É igual eu tinha falado anteriormente, ele só recebe por horas trabalhadas. Então, ele trabalhou, ele recebe. Senão, ele não fica ali vinculado à empresa e recebendo estando na cela. Então, só por hora trabalhada mesmo. Você tinha colocado lá na parte que vocês estão desenvolvendo, né, comprando equipamentos, né, equipamentos ali. Se a fábrica, por exemplo, né, os empresários forem lá, qual que é o custo, né, eu não sei se foi falado também, dessa utilização dessas máquinas, porque a hora que ele começa a utilizar, certamente pode ou danificar, ou precisar de manutenção, ou desgaste, né, tem algum custo para o empresário que utiliza
esses equipamentos do governo? Não tem custo, é só a manutenção mesmo do maquinário, né? A partir do momento que ele está utilizando ela, o maquinário fica sobre a responsabilidade dele. Então, toda a manutenção ali, preventiva, corretiva, é por conta do empresário. Beleza. Vou dar um depoimento para a gente aqui, então. Boa tarde, né? Eu conheço o trabalho do sistema prisional desde 2016, né? Eu sou uma estudiosa, o Paulo sabe disso, sobre o trabalho do sistema prisional. Conheci o trabalho no sistema prisional em 2016, não sei se vocês conhecem a ANANSA, ente medidores de energia. A ANANSA fez um projeto em 2016, você vê há muito tempo atrás, você vê que já é um trabalho que não está começando agora, tem toda uma história, que ela pegou 40 IPLs da Drummond e levou para dentro da fábrica. Eu vi a pergunta ali falando sobre como é esse comportamento das pessoas em relação a trazer o indivíduo privado de liberdade para dentro das fábricas. Eu falo que eu era gerente de produção da ANANSA nesse período. A ANANSA, até a pandemia, ela atuou com os IPLs e nós nunca tivemos problema relacionado ao comportamento das pessoas, né, que são da fábrica junto aos IPLs. Isso vai muito da dinâmica que a cultura da empresa, né, quem está em cima, os top-down, define, que é uma ressocialização, um acolhimento. Então, o setor de psicólogos e toda essa equipe, eles são primordiais, né, para essa inserção desses indivíduos. A Nancy fazia o trabalho externo, igual o Paulo já explicou, a gente tem o interno e o externo, ela pegava o externo, o especial ia lá, levava para dentro da Nancy. Funcionou muito bem. Hoje a Nancy foi para Manaus, por isso que o projeto finalizou, né, que aí ela foi operar em Manaus. E depois disso, em 2019, eu entrei na JFA, eu abri uma unidade prisional junto com o Paulo, lá na unidade prisional da Abranches, a gente abriu uma fábrica que começou com 3 PLs, e a gente, depois, na pandemia, mudamos para adultos, chegamos a 140. Então, eu digo que é um trabalho muito interessante, muito vantajoso para vocês, empresários. Claro que a gente tem que compreender o sistema prisional como uma unidade prisional e todos os seus meandros ali, né? E só tem ganhos. O Paulo falou sobre a JFA. Hoje eu presto serviço de gestão dentro da JFA ainda. Tem uma empresa dentro do sistema prisional que é minha, né? De captação de mão de obra lá. E a JFA, por exemplo, ela já tem 4 IPLs que saíram de dentro do projeto. Né? Então, assim, você consegue fazer o aproveitamento dessa mão de obra desde que você tenha ordem, disciplina, e vai contar muito, assim, a cultura da empresa, ela vai contar muito no sucesso disso tudo, porque aí é você passar para a pessoa que está ali na sua frente como é o trabalho, como vai ser esse acolhimento, tratá-lo como um igual, né, aos outros, e não tem como dar errado. Eu falo que trabalho sistema prisional, eu sou fã, eu sou estudiosa, indico, por isso abri uma empresa dentro do sistema prisional, e é desafiador, afinal você lida com pessoas, né, com diversas dificuldades. Eu falo no sentido assim, muitas vezes vai chegar um operário para você que nunca trabalhou. Então, quando você faz esse acolhimento, que você tem todo um processo que você traz para dentro, você tem um funcionário exemplar. Eu vou dar exemplo na Dutra, a gente tem um IPL lá, que ele já está há 3 anos no projeto, dentro da JFA. Ele hoje é um cara de almoxerifado melhor do que o almoxerifado que a gente tem do lado de fora da Dutra, o Cristiano. Então, é um exemplo, foi treinado, capacitado, e quando ele sair, ele vai ser uma pessoa que consegue atuar em qualquer almoxerifado externo, se ele não quiser ir para dentro da JFA, que já tem uma proposta para ele ir para lá também. A gente tem o exemplo do Plaumar, que começou com o Paulo também, dentro da Abranches, participou do processo com nós dentro da Dutra, e hoje é o planejador da fábrica. Então, eu falo que o trabalho no sistema prisional é um gerador de oportunidade para ambos os lados. Eu me coloco nessa posição como empresários, a gente tem, claro, uma redução de custo, toda essa parte que é interessante, mas antes disso vem o olhar da gente sobre o ser humano que está na frente da gente. A recompensa dele sobre a oportunidade que você dá para ele é muito grande e é valiosa. Eu falo que é assim. Obrigado. Bem, tem mais alguém que tem alguma pergunta? Lá não tem, não. Acho que pode ir fechando então, né, Paulo? Eu só queria apresentar também o Ricardo. As unidades hoje, a gente tem no estado 172 unidades prisionais. Dentre elas, a gente tem
uma em específico, ela é a parceria pública-privada, que é a PPP. Ela é dos moldes daquelas, vamos falar assim, dos Estados Unidos que vocês verem no filme, sabe? As portas abrem automáticas, então lá é uma unidade, assim, uma parceria pública-privada, onde a parte do trabalho, o Ricardo que coordena ela lá para a gente, sabe? Então eles também pegam parcerias, ele busca essas captações de parcerias, e é lá em Ribeirão das Neves. Então, além das convencionais, a gente tem a parceria pública-privada, que desempenha também junto conosco aí um trabalho fundamental hoje para dentro do sistema prisional mineiro. Claro. Boa tarde a todos. Primeiro, te agradecer, Paulo, pelo convite, né? Assim, você tem me ajudado muito nas demandas que a gente tem enfrentado aí. Eu sou o Ricardo, né? Estou na gerência de atendimento lá da PPP de Neves. Eu não vim do sistema, né? Minha carreira foi voltada para outras áreas, né? Setor bancário, mineração, logística e transportes. Assumi essa gerência tem 10 meses e tenho contado muito com o apoio da DTP, na pessoa do Paulo, do Adriano, né? Que dão suporte para a gente. E eu só queria reforçar o que a Ismênia falou, até por uma questão de desmistificação, né? Acho que a gente precisa repensar essas coisas, né? Quando eu fui para a PPP e nunca tinha entrado num sistema penitenciário, no início eu fiquei um pouco incrédulo, né, das coisas que eu vi e dos testemunhos que eu tenho dos empresários que tomam mão de obra dos nossos IPLs lá. Então, eu acredito que quando a gente trata o ser humano como ser humano, a gente tem ganhos que a gente não consegue estimar. E das parcerias que a gente tem hoje lá, nós estamos com 679 presos inseridos, né? Seja aí no misto, seja no regime fechado, seja no semiaberto. O nível de produtividade deles é algo assim que a gente... Isso são os testemunhos que vocês trazem para a gente, tá? Aqui fora está muito difícil de encontrar. Então, a gente sabe da questão da escassez de mão de obra, principalmente para níveis operacionais. Eu imagino a dificuldade que vocês têm, e a mão de obra do IPL, o nível de entrega deles é muito grande. Então, assim, os parceiros que a gente tem hoje, todos muito satisfeitos com a entrega. A questão da disciplina, da ordem, eu acho que vai muito em relação ao que a gente trata, o que a gente combina, né? Eu acho que quando a gente trata aquele ser humano como ser humano e aquele trabalhador como mais um trabalhador, a diferença é descomunal, né? A gente vê isso em parcerias que não tem distinção entre o que é empregado e o que é IPL inserido na parceria. Então, quando a gente consegue ter esse olhar, os ganhos são assim, promissores. E eu entendo que vocês, não só por tudo que o Paulo falou, do ponto de vista de economia, de gestão de custos, mas principalmente para a nossa sociedade civil, e todos nós aqui fazemos parte dela, isso é fundamental para a gente poder ter uma entrega mais promissora para a sociedade. Então, o papel de vocês é de fundamental relevância para a gente mudar, né, esse paradigma e fazer todo esse processo que o DEPEN, que a Sejusp faz com muito bom tom, né? Tanto que Minas Gerais é referência. Não? Então, eu tenho que agradecer a abertura do Paulo e o trabalho que ele faz, que nos ajuda muito a alavancar os negócios. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Paulo quer acrescentar mais alguma coisa? Não, na verdade, só agradecer mesmo. Esse é um momento muito ímpar, né, para a gente. Tá aqui podendo mostrar para vocês. Eu imagino que poucos, né, conheciam esse trabalho dentro do sistema prisional. Abrir mesmo o leque. Eu sei que vocês vão para casa agora com a sementinha na cabeça aí, às vezes ela demora um pouco mais a plantar do que outra, mas o sistema prisional vai estar ali sempre à disposição para somar com vocês. É aquilo que eu falo, obrigado mesmo por estar aqui esse tempo nos ouvindo, agradecer ao Sebrae por essa oportunidade, igual o nosso comandante, né, o secretário adjunto, deu essa abertura para a gente, e eu sei que essa aqui vai ser uma de várias reuniões que a gente vai ter de outros segmentos também, porque a gente tem padaria, a gente tem cozinha, a gente tem eletrônicos, então eu creio que tiver outros segmentos, a gente vai estar aqui também mostrando o nosso trabalho. Obrigado mesmo, e o sistema prisional está de portas abertas para vocês. Paulo, a gente agradece também muito a sua presença, a sua contribuição aqui de trazer todas essas informações para a gente.
A gente não pode deixar de agradecer também aqui o Jefferson, foi ele que me ligou para poder, ele foi a ponte de tudo isso aqui, o Jefferson, e quando ele começou a me falar a respeito disso, ele começou a falar, ele ia falando assim, nem, eu fiquei assim, sabe? Mas ele sabe como, o Jefferson sabe como conduzir a conversa, né, Jefferson? Aí foi me explicando, eu falei, não, acho que pode ser realmente bem interessante, eu acho que pelo menos ouvir, a gente precisa de ouvir, sabe? E eu ouvi bem atento, fiz bastante perguntas, assim como todos fizeram aqui também, viu, Paulo? Eu estou entendendo assim que possa ser muito interessante. Tudo que você falou, tudo que foi comentado aqui, foi gravado, a Cássia gravou. Nós temos aqui em torno de quase 60 empresas associadas, em torno de 2.400 empresas a nível estadual que são filiadas ao nosso sindicato, você entendeu? Então, a gente vai estar repassando isso o máximo possível de empresa para poder estar entrando em contato, ok? Então, vou estar encerrando aqui, agradeço a presença de todos. Paulo, muito obrigado. Jefferson, muito obrigado. E muito obrigado a todos aí. Uma boa tarde a todos.